Olá, boa noite. Eu tinha começado um vídeo, mas achei melhor encerrar e começar de novo, por conta da minha conexão. Estou achando que hoje ela não está muito boa. Ai, 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 ai. Eu tenho encontro marcado aqui com a Jéssica Barbosa, com a atriz Jéssica Barbosa. Exatamente, na rede com Sheila hoje, na rede com a gente. Quem é que tá chegando por aí? Vamos conversar sobre o espetáculo Em Busca de Judite. Eu tô achando que a minha internet não está muito boa. Vou até abrir meu WhatsApp aqui para ver se a Jéssica entrou em contato comigo. Que eu prefiro abrir o WhatsApp pelo notebook do que mexer aqui no celular. Vamos ver. Hoje está com cara de sexta-feira, né? Eu, pelo menos, estou achando hoje com cara de sexta-feira, mas hoje é quinta-feira. Estamos aí no meio desse feriadão, que é melhor, eu acho que momento de reflexão. E hoje o papo por aqui, com essa pessoa linda que é a atriz Jéssica Barbosa, também será um momento de reflexão. Adoro esses recadinhos que vêm, né? Porque na verdade o que acontece? Estamos ao vivo pelo WhatsApp, olha só. Estamos ao vivo pelo Instagram, certo? Mas esse vídeo depois ele vai para o IGTV, fica salvo aqui no IGTV, e depois no YouTube, e o áudio a gente coloca lá no Spotify. Vi que a Jéssica, a atriz Jéssica Barbosa chegando aqui. Ah, Jéssica, eu acho que a minha internet não está muito boa hoje, acredita? Vamos lá, preciso trazer você para cá. Vamos ver como está a sua conexão também. A minha até agora estava tranquila. Ah, Ah, olá, Jéssica. Oh, coisa pronto. boa. E Eu tinha. aí? Como é que você tá? Tá tudo bem? Ah, tá Opa! tudo bem, né? Eu acho que a gente tá meio cansado desse momento todo aí. É, né? Essas últimas semanas tá todo mundo assim, mas aí a gente vai achando as ferramentas, aprendendo também a desequilibrar e reequilibrar e desequilibrar e equilibrar novamente. Mas eu tô bem. Ah, que bom. Então, é por isso que eu fico no balanço da rede, ó. E trago as Ah, pessoas para minha rede. Quando eu digo na rede com Sheila, é isso, assim, um pouquinho das redes sociais, literalmente, aham, e um pouquinho dessa rede, né, que faz a gente meio que dar uma relaxada, respirar, querendo ou não, né? Assim, ai, respira agora. Rede não combina com tensão, né? Rede combina com papo aham. bacana. Aham. Eu só não vou descer pra minha pra te fazer companhia, porque eu acho que o meu filho tá lá embaixo nela. Mas assim, senão eu já estaria lá pra balançar também. Mas aí vamos na sua, na rede da Sheila. Isso, vamos balançar um pouquinho, porque a situação tá um pouco tensa. Então, eu estava Uhum. começando a falar, acabei até. Tinha começado um outro vídeo, achei que era a minha internet, saí, nem salvei nada, e agora a gente tenta bater esse papo por aqui, que eu acho que pode ser muito legal. Para quem está chegando agora, olha, eu estou aqui com a atriz Jéssica Barbosa, do espetáculo Em Busca de Judite, que esteve em cartaz, não está mais. Então, já que estamos anunciando, né? Aproveitar para quem vai pegar também o vídeo depois. É, A peça foi super bem recebida, a repercussão foi muito bonita, foi muito forte, né? Um tema necessário, urgente, importante de ser conversado. E aí a gente entendeu que seria preciso voltar com a peça agora em cartaz.
Que bom. Então, a partir de segunda-feira, a gente vai abrir para venda do espetáculo, né, de ingressos pelo Simpla. Porque Legal. a gente entende também que é muito importante pensar na sustentabilidade financeira do projeto, dos produtores, dos artistas, de próximas Ah, etapas que a gente venha realizar, porque o projeto Em Busca de Judite, ele tem vários desdobramentos, né? Ele é uma uhum. peça que tem a peça filme, que foi o que vocês assistiram. Obrigada a Islana, que tá aí falando que é fã e que assistiu, né? Que é maravilhoso, que bom, fico bem feliz. E a gente quer gravar as músicas, né? Lançar as músicas para. É um pedido que as pessoas têm feito. Ah, eu quero cantar Faz uma Heroína para minha filha. Ah, eu quero acordar e cantar essa música para trazer força para o meu dia. A música da ciência, né? As pessoas que viram já têm as suas músicas favoritas e então a gente espera um dia lançar essas músicas, lançar um livro também com a dramaturgia, um texto Ah, importante que que pode ser. bacana. Mas para isso tudo a gente sempre precisa de recursos, né? E uma sustentabilidade financeira do projeto e dos artistas. Então a gente vai abrir para essa temporada com ingressos pelo Simpla, com 3 valores. Então a pessoa pode escolher o valor que ela vai pagar, que ela pode pagar, ou que ela quer, de certa forma, né, reconhecer a sustentabilidade do projeto. Então a gente vai trabalhar com 3 valores. E aí vai começar, a gente vai ter de sexta a domingo, do dia 16 ao dia 25. Então, 16, 17, 18 e 23, 24 e 25 de abril. Que, uau, que notícia ótima! Nossa, eu fiquei feliz. Que bom, que bom. Muito legal. Conte comigo. Vou ajudar a divulgar com Ah, certeza. obrigada, Sheila, obrigada. Eu Foi acho um que tem uma construção muito agora que ela é nossa mesmo. Foi um prazer imenso, né? Ser convidada para assistir ao espetáculo e depois poder ter uma troca com você. Eu comecei a Uhum. falar, mas eu acho que foi no vídeo que eu acabei apagando por conta da conexão, que foi um bate-papo que a gente teve, né? Pós-espetáculo. E eu fiz questão de deixar para assistir e em seguida conversar com você, até para sentir qual era a vibe, como é que eu ia reagir àquele espetáculo, né? E quando a gente fala em Busca de Judite, para quem ainda não assistiu, a gente também, já que vai ter aí a segunda temporada, vamos dizer assim, a gente também não pode sair contando tudo, né, Jéssica? Sim. Né? A gente fala um pouco assim, né? Porque você usou o termo peça-filme, porque muitos atores estão precisando adequar os seus espetáculos para essa linguagem audiovisual, que é uma linguagem que você domina muito bem. Quem assistiu, né, viu? Eu te conheci neste espetáculo, então assim, eu estava te conhecendo naquele momento e vi que você porque não é todo mundo, né, que se adapta. Então Aham. é complicado mesmo. E também tem dentro da proposta de vocês, assim, que é o teatro canção, né? Porque tem o teatro, mas tem teatro canção, teatro dança, é tudo junto e misturado. Aí agora eu gostaria que você falasse um pouquinho do que se trata esse espetáculo, né? Eu vou falar primeiro sobre essa questão que você trouxe de uma certa forma do que é a peça, né? Por que peça filme? Ontem eu estava discutindo com os amigos sobre isso, que também estão para entrar em cartaz em maio, a Naya e o Matheus. Ele é do cinema e ela é do teatro e do circo, então eles estão juntos e estavam assim dizendo que tinha uma pessoa que começou a assistir e falou: Puxa, me preparei para ver uma peça, só que agora começou um filme. É... Ai, não sei, eu tô meio incomodado porque eu me preparei para ver teatro e virou cinema e parece que deu uma confusão na cabeça da pessoa, né? E aí eu acho engraçado porque eu vejo a gente às vezes com uma necessidade muito grande de definir, né?
As linguagens. É importante, né, a definição de linguagem. Eu, quando fui buscar minha formação, eu fiz uma escola de teatro, que foi a Escola Técnica Martins Pena, uma escola Certo. pública do Rio de Janeiro. Quando eu fui fazer a minha graduação, eu fui fazer uma graduação em dança, mas ao Dança. mesmo tempo na Angel Viana. Então, são as duas grandes responsáveis pela minha formação, além da estrada, né? Que a estrada também forma. Mas a gente vive, às vezes, numa necessidade muito grande de divisão, né? De dizer o que é a linguagem. Mas a linguagem, ela serve para falar. Se a linguagem serve para falar, e você é uma artista, você pode usar dos diversos recursos para poder comunicar o que você tem a comunicar. Então eu sou uma artista que também eu já dirigi filmes, né? Eu dirigi um curta-metragem que foi o meu primeiro filme dirigido em 2017. Eu tenho essa experiência como atriz com cinema, com teatro. E aí agora, diante da pandemia, dessa restrição, né, da gente não poder estar de forma presencial com as pessoas, eu queria proporcionar para as pessoas, para esse projeto, que era um projeto muito importante para mim, 3 anos de pesquisa, que ele pudesse vir imbuído do espaço. Que o Certo. espaço da Colônia Juliano Moreira, que é onde a gente filma e conta essa história, ele fosse um personagem comigo. Porque ele é um personagem, né? Aquelas paredes e aqueles espaços da Colônia Juliano Moreira, eles falam. Então eu precisava que eles falassem junto comigo. E aí o Pedro Samorais, que é meu companheiro de vida, companheiro de residência artística, né? O Em Busca de Judite, ele nasceu e foi desenvolvido durante uma residência artística num programa chamado Casa B, do Museu Bispo do Rosário. E ficamos 3 anos desenvolvendo, até que a partir do ano passado a gente teve outras pessoas que vieram se assomar na equipe, como Leandro Vieira, que faz assistência de direção, direção de movimento, preparação corporal. E aí uma equipe enorme que chega quando a gente ganha o edital para poder dar forma ao que vocês viram, que é peça, porque tem uma dramaturgia que foi escrita e pensada enquanto Claro, peça, enquanto sim. teatro. Então a gente precisa dizer que é uma peça, porque Em Busca de Judite, ela tem um formato de texto de teatro, são 4 atos, né? A gente tem um cenário com o qual eu me relaciono, tem uma forma de linguagem que ela é teatral. Eu faço múltiplos personagens, coisas que talvez o cinema, com a sua necessidade às vezes realista, geralmente, né, o cinema ele tem uma aproximação às vezes mais realista da vida, não faria, talvez, né? E aí a gente usa da linguagem do cinema para poder estar nesse espaço e proporcionar essa experiência do Judite para as pessoas, que aí é filme, é teatro, é canção, é dança. É... O Teatro Canção é uma pesquisa que o Pedro Samorais, que é diretor da peça, preparador vocal e compositor de todas as canções originais, ele pesquisa o Teatro Canção enquanto método de preparação e enquanto cena. Ele hoje está num doutoramento na Unicamp em teatro, pesquisando isso, e o Judite faz parte da pesquisa dele do doutorado. São quantas canções? São quantas canções? Nossa, eu não Sabe? sei. Ah, 8, talvez? Eu não sei dizer assim, não parei para contar, não. ah, ele deve saber isso na ponta da língua. Talvez. E Até elas foram sendo criadas na proporção que vocês foram pesquisando, porque você também, né, tendo o Pedro como seu companheiro, isso foi muito orgânico no sentido de trocar o tempo inteiro, eu acredito. Foi por aí? sim, ao mesmo tempo também é muito cansativo, né? Porque essa coisa de ser um casal e estar
24 horas mergulhado em um Eu até fiz processo. assim, porque eu consigo perceber esse mergulho, literalmente. É, e um processo doloroso, né? De uma história pessoal minha. Então, para quem tá aí e não sabe, Em Busca de Judite é uma pesquisa, né? Que quando meu filho Cícero, filho meu e do Pedro, ele nasce em 2017, eu estava já com 32 anos e me dei conta que eu não sabia a história da minha avó paterna, a Judite. Eu não sabia nem o nome. E no parto eu tive um momento muito forte que eu vi mulheres dando as mãos e falando que se elas pariram antes de mim, que eu conseguiria. E naquele momento meu filho nasceu. E eu me dei conta da importância de conhecer essa minha linhagem feminina, a minha história. Porque Sua de alguma história. maneira, eu sou Judite também hoje. Só que eu não sabia nada dela. Então é a partir disso que eu me pergunto quem é Judite. Vou atrás dessa história. Me chega um livro de Walter de Oliveira. O nome do livro é Ofereço o Meu Original como Recordação. É o doutorado dele, uma pesquisa sobre a fotografia no sertão baiano. Walter, ele além de ser professor de história e pesquisador, ele é marido de uma neta de Judite, detentora da única foto que existe dela, a única foto que sobrou. Uau! E esse livro do Walter me chega de presente. Eu vejo pela primeira vez a minha avó, reconheço nela o meu filho, reconheço nela a mim, vejo uma certa tristeza e aquilo mexe comigo e eu ligo para a Núbia, a minha prima, para poder saber mais sobre essa história. E a gente se fala e se conhece por telefone pela primeira vez. Foi quando você, assim que você ganhou o seu primeiro filho? Não, foi um Três pouquinho meses antes, depois, o Cícero 3 meses nasceu em depois. outubro, o livro chegou em dezembro. Uma curiosidade, foi parto natural? Foi domiciliar. Domiciliar. É, eu também tenho uma história de um parto domiciliar. O Ah, meu que mais bonito, novo, o parabéns. meu mais novo nasceu em casa. Ah, que bom. E a minha É neta, bom, né? é, enfim, bacana. A gente tem muita coisa para conversar, mas eu vou focar bastante no Claro, espetáculo. claro. Porque são histórias lindas, como você falou. A história de Judite é um pouco a minha história, que é um pouco a sua, que é um pouco de alguém que está assistindo, mas que ainda às vezes não se deu conta. Mas também é, né? Uhum. Então fala mais um pouquinho. Aí você, Aí chegou você esse livro, eu falei com essa prima, ela me contou um pouco mais da história de Judite, né? E me contou sobre esse histórico, sobre essa história da manicomialização compulsória. E em janeiro, um amigo me convidou para conhecer a Colônia Juliano Moreira para um projeto dele, que ele queria que eu trabalhasse junto com ele. Só que quando eu cheguei lá, eu vi aquele espaço, eu participei, né, passeei e conheci a exposição que estava na época lá, que era Quilombo do Rosário. E nossa, aquilo me atravessou muito forte. E eu olhava para aquilo e falava: Isso fala de mim, isso me representa em algum lugar que eu nem sei direito. Eu saí muito mexida, tinha umas fotos do Januário Garcia, que é um fotógrafo de militância negra, muito antigo do Rio. Ele fez fotos lá dentro da colônia. E tinha essas fotos dele, eu olhava para aqueles corpos, via que a maioria dos corpos eram corpos negros. E, e vi que tinha uma coisa minha dali daquela história, daquele espaço, que eu precisava fazer contato. E aí, quando eu estava indo embora, já mesmo indo embora, a Diana Coker, que é curadora pedagógica do museu e foi orientadora do processo de pesquisa do Em Busca de Judite, falou: Olha, a residência artística da Casa B está aberta. Se vocês tiverem um projeto, mandem. Ela disse que hum, ouviu soprarem no ouvido dela, né? E quando eu cheguei em casa, o Pedro insistiu que eu mandasse o projeto da residência, que, né, a gente iria junto investigar essa história e que ele achava que eu tinha que ir, assim. A gente mandou o projeto de residência, iniciamos a nossa residência artística familiar, porque muitas vezes íamos com o Cícero, bebezinho de colo, pesquisar. E é isso, foram 3 anos pesquisando sobre o tema da loucura,
sobre a história de Judite nesse processo de pesquisa e criação artística. E daí você também começou a se aproximar de pessoas da sua família, de núcleos familiares. Você parece que me falou Sim. alguma coisa naquela conversa que a gente teve, em busca da história de Judite, e acaba como se fosse uma linda árvore, né? Tinha a Judite, mas você também foi procurando esses bracinhos, né? Para Sim. se identificar. E você não sentiu medo, não, Jéssica, de ir tão fundo, descobrir essa história? Senti medo, né? O medo ele faz parte. Enquanto a gente está vivo e livre para pensar, questionar, decidir, eu acho que o medo ele faz parte o tempo inteiro, né? E eu tinha medo do que eu ia descobrir, do que eu ia encontrar, do que eu ia sentir, mas ao mesmo tempo eu precisava ir, né? E com o tempo, isso foi se tornando maior e mais importante do que Judite, do que eu, do que o medo. Eu via que tinha uma história ali coletiva para ser pensada, para ser contada, né? Para ser debatida. E então, quando a coisa também ela cresce, vai se tornando maior que a gente de uma certa forma e ganhando sentidos que não são só individuais. Isso tô falando muito particular meu, tá? Não é receita de bolo que é assim com todo mundo. Tem gente que quer fama, sucesso, beleza e é completamente individual e é isso, assim. Mas na minha perspectiva, eu acho que quando as coisas elas têm essa, né? Mesmo sendo profundamente individual, sendo de uma história minha, ela é profundamente uma história coletiva. Cada vez que o espetáculo ele acabava, né, de cada sessão que a gente tinha, as pessoas me mandavam áudios, mensagens que às vezes nem eram para mim, sabe? Pedro recebeu mensagens, Leandro recebeu mensagens, Diana recebeu mensagens de pessoas que viveram coisas próximas nas suas vidas, como a história de Judite. Então, eu acho que esse sentido coletivo de luta, de fala e de arte, quando ele sai de um lugar individual e assume um lugar coletivo, ele adquire muita força e ele dá muita força pra gente. Eu acho que, inclusive, para mim, do ponto de vista individual, saindo do medo e falando da coragem, nesse momento agora que a gente voltou para um isolamento tão radical, para esses números de mortes, para isso tudo que vem acontecendo, foi completamente importante ter colocado essa peça no mundo e receber o feedback que eu recebo das pessoas, porque de alguma forma, minimamente, gerou movimentos de saúde, de pensamento dentro das pessoas. E eu acho que a arte está aí para isso. Então, e aí não é uma coisa só minha, né? É uma coisa que é dessa troca. Por isso que eu falo que agora a Judite está no mundo, ela é nossa. Eu preciso que vocês divulguem comigo, que faça a peça chegar nas pessoas, porque assim, eu acho que o meu trabalho nessa etapa ele foi feito, assim, que foi parir. Agora ela precisa ser soprada para voar e a gente fazer isso, assim. Então, inclusive, assim, não é o final nem nada da live, mas te agradeço pelo seu movimento de me convidar para estar aqui hoje, de falar sobre isso. Isso, até estou vendo que estão chegando outras pessoas. Quem está chegando agora, olha, a gente está falando sobre o espetáculo Em Busca de Judite, que eu tive o prazer de assistir, acho que umas 2 semanas atrás, se eu não me engano. É, E ele vai para a segunda temporada. Eu achei que tinha encerrado por conta da Lei Aldir Blanc e tal, que as sessões foram gratuitas. Agora, a Jéssica, no comecinho aqui da nossa live, disse que eles pensaram em três valores de ingressos online, mas que aí todo mundo é acessível, não só para dar esse apoio, né? Não dar esse apoio. Na verdade, é difícil falar em teatro. sustentabilidade.
É sustentabilidade, não é apoio. Tem o valor, Uhum, assim, a Léo de Blanc foi bacana, né? uhum. Deu para fazer uma produção, mas um trabalho desse, a ideia é que ele continue. Para isso, a gente É, e tem precisa. outras etapas, né, Sheila? Por exemplo, a gente não deu conta com o recurso que a gente recebeu de fazer acessibilidade, que para mim é uma coisa prioritária nos meus projetos. A gente teve uma legendagem, só que nem todo surdo ele lê português, né? Português ele é uma linguagem. E o surdo, muitas das vezes, a maioria da população surda, ela fala Libras. E a Sim, gente não fez ainda uma acessibilidade, né? Uma audiodescrição do que acontece naquelas imagens, né? Então, tem todo um desdobrar ainda que pode acontecer. perfeito, perfeito. Então é isso, gente. Fiquem atentos às minhas redes sociais, que assim que vocês estiverem com a arte pronta, eu divulgarei por aqui também. A live está rolando primeiro no Instagram. Se tudo der certo, a conexão não brincar comigo, esta live ela fica aqui no IGTV e eu também levo para o meu canal no YouTube e no nosso áudio vai para o Spotify. Então, assim, super tranquilo. Márcio Cunha, ai que bom! Márcio Cunha chegando. Márcio, esse espetáculo. Não, você conhece Márcio Cunha? O Márcio Cunha, temos muita gente em comum, né? Oh, que É, legal! a mãe do filho do Márcio foi professora de dança do Pedro, de Ah, danças bacana. populares. E aí a madrinha do Cícero já deu aula no Calu, né, lá em Lumiar. O Márcio, ele foi inclusive artista residente no programa da Sim, Casa B também. sim, exatamente. Aí por isso que Márcio ficou muito presente também na minha cabeça. É, eu cheguei a divulgar para ele também. Não sei se ele assistiu, pode até dar um retorno aqui para gente. Mas quem não assistiu ainda, fica o convite para assistir, porque é muito interessante, é muito bacana. E agora, uma curiosidade, porque assim, nós conversamos, né, naquele dia, mas mais tempo a gente tivesse para conversar mais. A gente é porque assim, o tema, né, por conta da sua história, por ser a sua avó, a gente falou em relação às mulheres negras, né? Que esse Aham. tipo de situação atingiu muito numa outra época, mas depois também pesquisando outras coisas, eu vi assim, não era, embora muito mais presente, né, nessa história da mulher negra, da mulher preta, mas também por conta de ser mulher, né, do feminino, Uhum, né? O uhum. feminino, o homem também passou por isso, mas o feminino também. Você chegou a fazer alguma pesquisa lá dentro em relação a isso? O número de mulheres que são jogadas nessa fogueira? Isso não deixa de ser uma fogueira, né? Isso é uma história. é, eu não sei nem o que é pior. E aí depois. Holocausto, navio negreiro, tem vários nomes, né? Que são nomes que não fui eu que dei, né? Daniela Arbex chamou de Holocausto Brasileiro, referindo-se à história do Hospital de Barbacena, é um dos maiores genocídios que aconteceram em espaços manicomiais do Brasil. Tem uma série da HBO disponível na internet que conta um pouco dessa história e tem um livro também. E eu tive a oportunidade de conversar com a Daniela Arbex durante o meu processo de residência artística. Quando a pandemia veio, ano passado eu criei o Interfaces Arte e Saúde Mental. Ele teve algumas edições. Eu comecei aqui pelo Instagram, Sim. depois eu fui para o YouTube para poder ter a acessibilidade de Libras. E depois eu fui convidada pelo Museu Bispo do Rosário para fazer uma terceira edição com eles, que também tem acessibilidade. Tá tudo lá disponível no canal Jéssica Barbosa do YouTube. E o Show. Interfaces foi a forma como eu encontrei para manter a minha residência artística no museu, né, a minha pesquisa, numa troca relacional.
ativa, né, presente, e continuar me aprofundando nesse tema. E aí a Daniela Arbex foi uma das pessoas que eu entrevistei pro Interfaces. A Raquel Gouveia, que é uma outra pesquisadora super importante na luta antimanicomial. Ela é do Rio de Janeiro e ela, enfim, entende essa luta como uma luta anticapitalista, antirracista, feminista. Por quê, né? E ela que fala Holocausto Brasileiro ou Navio Negreiro? Ela tem um artigo super interessante que questiona isso, porque eu não sei te dizer agora estatisticamente os números, Certo. né? Mas assim, a gente vive num país de maioria negra e a gente tem questões estruturais da formação desse país que atinge maioria a população negra. E é estrutural, isso a gente não tem como, né? Infelizmente, nessas estatísticas, o nosso povo ele aparece em maioria como é maioria nesse país. Assim como as mulheres, porque as mulheres elas fazem parte dessas questões estruturais, assim como os povos indígenas, né? O ameríndios, eu nunca estudei a fundo isso, então eu não sei dizer qual a nomenclatura melhor agora para falar. Pretendo me aprofundar nessas questões. Mas esses corpos que não eram corpos, né, da dita hegemonia, corpos contra-hegemônicos, como pessoas trans, gays, pessoas pretas, mulheres, pessoas com deficiência, elas eram manicomializadas não por terem uma questão psiquiátrica, uma questão que precisava de uma atenção terapêutica, mas para serem retiradas de cena. Então a gente precisa ir lá na história, assim como eu fui buscar a história da minha avó, a história da Judite, a gente precisa estudar essa história da manicomialização no Brasil e ver como coincide, por exemplo, como a época do movimento higienista no Brasil. E aí teorias que falam sobre o cérebro do negro, que o cérebro do negro ele era diferente, ele tinha questões, e dá-lhe abrir cabeça, e dá-lhe mandar para os manicômios. Objeto. Então isso, pois é, né? E aí nem vou falar mais nada sobre isso no agora, o quanto que isso ainda acontece hoje, né? Eu estava refletindo aqui sobre isso. Falei, nossa. Foi uma conexão também que eu fiz, assim, né? E, e aí, se você vai em Lima Barreto, que, né, foi um grande escritor da literatura brasileira, talvez não tão conhecido quanto o Machado de Assis, mas o Lima, ele é conhecido. E o Lima Barreto, ele teve uma história de adoecimento mental muito relacionada com álcool. E tem tem uma biografia dele super interessante, Legal. que conta um pouco da história dele. E ele tem um livro chamado Cemitério dos Vivos, que ele conta a passagem dele por um manicômio, falando, Não, na verdade, sobre o quanto que não é terapêutico, o quanto que é desumano, o quanto que, na verdade, é adoecedor esses espaços do manicômio, né? Então, assim, eu acho que eu falo muito dos corpos negros por eles serem de fato maioria. Quando você pega os livros, as imagens é o que você vê. Mas as mulheres também. Porque nós, mulheres, a gente também estava sujeita ao machismo. Então, simplesmente você tinha homens, maridos, pais, que às vezes resolviam as suas questões de relação, né? Eles faziam casamentos, se livravam de filhas rebeldes, mandando para manicômio. Assim como é importante falar nessa semana que a gente está vivendo agora, que na ditadura militar
foi quando aconteceu o genocídio. Tanto na colônia Juliano Moreira do Rio de Janeiro, que a gente teve um contingente de 5.000 pessoas. Na ditadura militar, a gente teve 5.000 pessoas internadas na colônia Juliano Moreira do Rio de Janeiro. Nossa. 5.000 pessoas que estavam assim, precisando de uma terapia, porque... Não, era um projeto. E quando não podia meter na cadeia, metia no manicômio. Esses projetos, eles existem. Esses espaços, eles são construídos com um projeto. Porque a gente pode pensar e cuidar dessa questão da saúde mental de outra forma. Por isso que é importante também reconhecer a importância da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, né? A luta antimanicomial, ela se comemora agora em maio, no dia 18 de maio, é o dia da luta antimanicomial, que foi quando começou esse movimento de reforma psiquiátrica no Brasil. Sim. É muito interessante, nossa, assim, tem. Até eu vou deixar o link do. Eu até anotei aqui. Eu vou deixar o link do Museu Bispo do Rosário, né? Vou deixar lá no YouTube, porque eu acho que uma coisa complementa a outra, né? Esse Aham. assunto, porque aí é de pesquisa, quem gosta e quer se aprofundar, uma coisa vai levando a outra. Eu ia te chamar de Judite, tá vendo? Ó, porque, né? Jéssica, com que É, idade a sua avó foi colocada lá? 28 anos. 28. Uau, Ela gente. faleceu com 42. Nossa. Ela E viveu 13 anos. ela já estava casada? Ah, Então, assim, né? Outra coisa que é importante falar. A é. gente descobriu num documento de atestado de óbito dela. Eu tive acesso a esse atestado de óbito e lá eu descobri os nomes dos meus bisavós, né, os pais da Judite, e descobri através desse documento que Judite nunca casou com o meu avô, o Oh, Antônio, no papel. Eles nunca foram casados. Então você tem uma mulher, mãe de 5 filhos, naquela época que era uma época conservadora, então por isso que eu estou falando do papel, que nunca foi casada de forma legítima, né, de forma no papel com o seu marido. Então, Judite nunca recebeu o nome de Antônio. e Ela Antônio sempre. era branco? Então, eu não conheci o meu avô, mas o que todo mundo relata é que meu avô era um homem negro mais claro. Que é isso também, se a gente for estudar a história do Brasil, tem muita coisa em torno disso, né? De pessoas que disfarçavam a sua negritude, que iam em busca, né, de uma miscigenação para poder negar essa sua origem e alcançar através disso um certo status. E Judite, E, a- ela era uma mulher negra. talvez com medo mesmo, por conhecer a realidade. Eu acho que a gente está aqui, é difícil julgar determinadas coisas sem ter vivido, né? Porque assim, é tão. Até você naquele dia ainda me chamou a atenção, porque é uma outra questão que a gente fala em loucura. E a gente tem que pensar, eu não vou esquecer de você nunca mais, que assim, pensar quando a gente vai usar essa palavra Uhum, louca, louco, o que é loucura, né? uhum. Então, assim, ele também pode ter se sentido numa situação que por isso escondia, quem sabe, né? Não É, assumir, mas não deixa eu te sei, colocar nesse espaço que você está se propondo e abrindo de reflexão, que eu acho ótimo. De alguma forma, esse não abandono, ele tem a ver com o fato dela ter sido uma mulher preta, com certeza, entendi, né? Então você tem uma mulher preta que teve a legitimidade do seu casamento negada. certo. Ele não assumiu essa mulher enquanto mulher nos meios formais.
A tal da prima que a gente conta na história, né? E que depois. O que se diz, né? Eu não sei porque eu não conheci. Então, isso é a história até onde me chega. Isso que eu falo aqui, eu não estou fazendo um recorte só da minha história, porque também quando a gente foi contar essa história, apesar dela ter o nome da Judite, a gente fez estudos, né? Estudos de uma realidade no Brasil, do que acontece, porque eu não tenho como voltar no passado, acessar uma bola de cristal, Certo. conversar com os mortos e entender e julgar as pessoas, e nem tô aqui para isso. Então, a gente, quando foi estudar, a gente estudou numa perspectiva maior também. E essa questão do racismo, essa questão estrutural, ela existe, ela perpassa. Mulheres que não são assumidas pelos seus maridos. Hoje eu mesmo vi um negócio absurdo de um ator famoso que eu admiro muito, já trabalhei com ele, uma foto de um homem negro nu sendo pintado e a menina distraída olhando pro pênis dele, porque era grande. Sabe, a hipersexualização que os corpos negros passam, a marginalização que os corpos negros passam. Então eu não posso dizer de fato o que aconteceu do ponto de vista familiar, mas a Sim, gente usa, né, essa história nossa coletiva para poder tentar entender a nossa história pessoal. Porque a nossa história pessoal ela é coletiva. Eu não existo de uma forma isolada no mundo. Então, assim, conta-se histórias e eu vejo isso pela miscigenação da minha própria família. Os filhos da Judite, eles são negros. Meu pai e outros tios, eles são pessoas negras. Os outros filhos do segundo casamento do meu avô são pessoas brancas. Então, meu avô, depois que ele, né, teve essa história, que é a história que me chegou, de uma manicomialização compulsória dessa mulher, a outra mulher, ela é uma mulher branca. A mulher que ele casa. E que ele casa no papel. entendi. Então, assim, resquícios das histórias que chegam era que, tipo assim, a mãe da Judite, ela era louca e mexia com essas coisas de santo. Existe uma marginalização e um enlouquecimento da religiosidade de matriz africana. Ah, porque Sim, baixa o santo e tá ficando doido. As pessoas não sabem diferenciar. Porque o bonito e o correto é o jeito católico de se expressar, né? É o jeito, tem um jeito, né? Branco, europeu, católico. E aqui eu não tô fazendo juízo de valor, tá? Eu só tô falando que isso vem se tornar um padrão e que a gente olha para aquela outro padrão, para aquele outro formato e aí fala, não, tá baixando o santo, é doido, joga no manicômio. Então, pessoas foram manicomializadas por suas religiosidades. Hoje a gente tem, em 2020, vou falar 2020 porque eu acho que 2021 não tive notícia ainda, graças a Deus. Mas 2020 a gente teve terreiros de candomblé sendo colocado fogo. sim, Pessoas indo lá ainda, né? tocar fogo. E aí você É, fala, qual é a loucura? Qual é a loucura? Né? Tem uma música, inclusive, do espetáculo que fala nossa normalidade é um surto. É uma frase de uma das músicas, né? Do Pedro. Ele fala: nossa normalidade é um surto. perfeito. Ai, pena que eu não lembro das músicas agora. Você falou que vocês vão fazer um trabalho aí, né? Com esse das Axé, músicas. faremos. Ai, gente, que maravilha! Nossa! Ou seja, ainda tem muitos frutos, né? Assim, e no bom sentido, que a gente começou falando aqui do momento que a gente está vivendo. É um momento bastante complicado, de muita reflexão, e aí não é à toa que vem aqui em busca de Judite também para dar essa mexida.
Mas tem as coisas boas, né? Esses desdobramentos que você mesmo está falando e que vem aí essa segunda turnê. Não, segunda. Como eu usei, gente? Nossa. Temporada. Segunda temporada. Turnê quando vocês começarem a viajar. Embora Axé. Embora é importante também, porque uma coisa que eu troquei aqui com a Jéssica foi em relação ao local, ao cenário, porque quando nos conhecemos, vamos dizer assim, que eu tive contato com as produtoras e tal, tinha uma ideia de trazer aqui para Nova Friburgo, mas você me disse que a concepção original é para que fosse naquele espaço onde vocês gravaram, não é isso? Eu acho que ainda dá tempo de você falar um pouquinho antes da gente terminar. Olha só, O uma nosso hora já papo passou. rende, Sheila, é isso, não tem jeito. A gente Mas vai me fala, fazendo em parcelas. mas me fala um pouquinho, porque a ideia era viajar com o espetáculo, Ó, mas aí a minha tia tá ali falando que a mania de demonizar tudo também. Ela é crente, tá? Ou seja, dá para você ser de uma outra religiosidade e ter consciência, né? De que também. não dá pra gente sair colocando tudo na cota do diabo também, né? Então, assim, sair demonizando tudo. Porque existem muitas e muitas formas de expressão. Sobre a coisa do espaço que você está perguntando, né? Isso. Aquele espaço, aquela estrutura, ele é um espaço que fala muito, né? A gente fala dessa substância invisível que tem ali. E dessa coisa de poder fazer com que o teatro ele não aconteça somente numa caixa cênica, numa caixa preta, né, num palco italiano ou numa arena, mas que ele possa trazer o público para outros espaços. E é importante pensar o quanto que a história da loucura ela é diaspórica, né? Os manicômios, apesar da gente ter tido o manicômio, por exemplo, da Praia Vermelha, a maioria dos manicômios eles são afastados, eles são longes dos centros das cidades. Você não quer o louco ali circulando no centro da cidade, né? Então, esses espaços, eles geralmente são pensados também de uma forma a colocar isso longe. Então, Excluir mesmo. muitas pessoas excluir, distanciar, tirar da vista. Então, tem muita gente no Rio de Janeiro que não conhece o espaço da colônia. E lá dentro da colônia Juliano Moreira, além de todos os pavilhões que existem, né, e contam essa história, a gente tem o Museu Bispo do Rosário, onde eu fiz a residência artística e que abriga e cuida da obra de Bispo do Rosário. Então seria uma oportunidade das pessoas irem até lá. Só que agora eu já não sei, né? Assim, existe a peça filme já lá, que eu acho que representa e conta muito bem. E um desejo nosso aqui, da equipe, de também viver essa experiência no teatro. Ah, bacana, bacana. Vamos torcer. Agora eu fiquei imaginando, né, depois que a pandemia passar e tudo mais, não sei, ó, é porque as coisas comigo vão acontecendo e eu vou falando. Também, tipo, né? Vocês visitam aqui Nova Friburgo, venham com o espetáculo e a gente pode procurar um espaço, não necessariamente um palco, a gente pode pensar nesse outro espaço para que o espetáculo aconteça. Ó, brilhante. Tem uma coisa, por exemplo, super importante de pensar, né? É uma contação de história. É uma É história também, preta. também Ela tem uma tradição de oralidade dentro dela, né? Que a gente usa para poder contar a história. Então isso. essa história, ela cabe muito bem num quintal, num terreiro, num E eu ia falar barracão. isso. Falei, pô, exato. A gente fez pensando nisso tudo. Então, ela tanto pode ir para o palco, e espero que nos paguem muito bem para dar continuidade ao projeto, para Vamos que ele torcer. chegue, né? A gente quer fazer isso. Tudo exige sustentabilidade financeira, é muito importante a gente falar.
Falar do quanto que foi importante a Lei Aldir Blanc, ela acontecer nesse início de ano, né, para esses profissionais da cultura que ficam completamente desassistidos, com os teatros fechados, os cinemas fechados, a indústria de cinema fechada. Então, o quanto que a gente precisa de novas edições de fomento também. E o quanto que foi produzido nesse novo momento de isolamento social para as pessoas que estavam em casa. Foi produzido pela gente. Então, né, independente se de forma presencial ou de forma online ou da forma que for, a gente não pode parar de produzir. De forma alguma. Ótimo, Jéssica. A gente está chegando no finalzinho. Deixa um convite, então, para o pessoal aí, falando as Gente, datas. Em Busca de Judite vai fazer uma temporada agora em abril. A gente abre pré-venda dos ingressos a partir de segunda-feira, né? Segunda-feira que vem, que é dia 5 de abril. A gente vai ter 3 valores de ingressos, ingressos populares. Você pode escolher o valor que você quer fazer esse reconhecimento financeiro, né? Para promover a sustentabilidade do espetáculo. E a gente vai ter 16, 17, 18, 23, 24 e 25. Tirando Já o ingresso pelo Simpla de abril. Tirando o ingresso pelo Simpla, você acessa o link no horário marcado. E é isso. Ah, que delícia, Jéssica. Olha, é muito bom conversar com você. É muito bom falar de Judite, né? Mas eu quero deixar aqui essa live salva, então eu não quero correr o risco de encerrar em cima da hora. Vai dar tudo certo. É um prazer enorme, sucesso mais uma vez. Esse trabalho continua. E agora eu acompanho sua carreira. Estarei sempre por aqui também acompanhando. Gratidão às meninas da produção que fizeram contato comigo. Muito Thaís, feliz. Flávia, Isso, muito feliz em bater esse papo de novo com você e outras informações surgiram. Então, lá no YouTube eu deixarei o link do seu YouTube também e obrigada. esse do museu. Tá certo? Combinadíssimo? Combinadíssima, agradeço a todo mundo que veio aqui para a live, né, ao vivo, para quem vai assistir depois. Se Isso. inscrevam no canal Jéssica Barbosa do YouTube. Quando a gente cresce lá, a gente consegue acessar outras ferramentas de comunicação com vocês. E divulguem, divulguem com a gente. Obrigada pela presença. É Sebastian, isso. Tia Lu. Aí a gente fala assim, dá seu like lá no YouTube, né? Porque aqui primeiro estamos no Instagram, mas lá no YouTube, dá seu like, se inscreve no canal, toca o sininho, compartilha, deixa comentário, que é um carinho, né? É um agradinho tão bom também quando deixam comentários. E o convite para quem não assistiu e quem assistiu pode assistir de novo, como é o meu caso, porque eu vou querer assistir de novo. Obrigada. E compartilhar com as pessoas que não assistiram. Eu até vi que a Daniela Sante, que é diretora da Trupe Cômicos Anônimos, ela agora entrou aqui também rapidinho. Não sei se está por aí ainda, mas é isso. Vamos viver de arte, porque a arte é importante demais, né? Vamos lá, se nutrir. Exatamente. Um beijo, então. Obrigada. Beijo. Tchau, até as Gratidão, tá? próximas. Tchau, tchau. Beijo, Tchau. gratidão a todos. Beijo. Tchau. Obrigada, Lívia ficou até o final. Obrigada. Ah, beijo, Lívia. Tchau. Tchau.